A história de Balaão, o profeta que tentou destruir o povo de Deus. Acertar a profecia não significa ser profeta do Senhor. A história de Balaão está registrada em Números e é um dos relatos mais intrigantes do Antigo Testamento. O cenário é o final da peregrinação de Israel pelo deserto, pouco antes da entrada na Terra Prometida. Após derrotar os reis amorreus, Israel acampou nas campinas de Moabe. Temendo ser destruído, o rei Balaque decidiu recorrer a Balaão, um adivinho famoso, oferecendo recompensas para que amaldiçoasse o povo de Deus. Quando consultou o Senhor, Balaão recebeu uma resposta clara. Não deveria ir, pois Israel era abençoado. Porém, seduzido por promessas de honra e riqueza, Balaão insistiu. Deus então permitiu que fosse, mas somente para falar o que ele ordenasse. No caminho, o anjo do Senhor bloqueou sua passagem. Apenas a jumenta viu o anjo e desviou 3 vezes, sendo espancada por Balaão. Então Deus abriu a boca do animal para falar, e os olhos de Balaão foram abertos para ver o anjo que o advertiu. Balaque levou Balaão a diferentes locais para amaldiçoar Israel, mas em todas as tentativas, Deus colocou palavras de bênção em sua boca. Balaão profetizou a vitória de Israel e até anunciou a vinda de um rei futuro. Entretanto, apesar de pronunciar palavras corretas, Balaão tinha o coração dividido. Mais tarde, aconselhou Balaque a corromper Israel por meio da idolatria e da imoralidade, o que trouxe juízo sobre o povo. Balaão acabou morrendo na guerra contra Midian. Sua história é um alerta poderoso. Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir a sua vontade e usar até um jumento para falar. Mas isso não significa aprovação. Dons e acerto não substituem a obediência e o caráter. A vida de Balaão nos lembra que no reino o que importa não é apenas falar a verdade, mas viver alinhado com o Deus da verdade. A história de Balaão. Acertar a profecia não significa ser profeta do Senhor. Em resumo, nós podemos dizer que a história de Balaão traz referências incríveis e conta o período de peregrinação de Israel no deserto, pouco antes de sua entrada à Terra Prometida, por volta de 1400 anos antes de Cristo, no final da liderança de Moisés. Israel, após derrotar os amorreus, acampa nas campinas de Moabe, perto do Jordão. O rei moabita Balaque, temendo a presença do povo de Deus, que temia ser destruído, ao invés de buscar paz com Israel, ele decide recorrer a meios espirituais ilícitos. Então, enviando mensageiros para chamar Balaão, em Petor, oferece recompensas para que amaldiçoasse a Israel. Essa decisão mostrou como os inimigos de Deus tentam usar influências espirituais contrárias, ignorando que o Senhor
já havia prometido bênçãos e proteção ao seu povo. Os mensageiros de Balaque chegam a Balaão com presentes e pedidos para amaldiçoar Israel. Balaão consulta o Senhor e recebe uma resposta bem clara: não é para ir, não é para você amaldiçoar, porque este povo é meu povo, este povo já é abençoado. Embora pareça que Balaão quer obedecer, ele demonstra interesse na proposta de Balaque. Isso revelou que o coração dele estava dividido, externamente obediente, mas internamente cobiçando ganhos. Deus já havia definido sua vontade, mas Balaão permaneceu aberto a negociações, revelando uma fé instável e vulnerável à sedução de recompensas. Balaque envia novos mensageiros com ofertas ainda maiores. Balaão declara que não pode contrariar a ordem de Deus, mas pede novamente direção, como se esperasse uma mudança da parte do Senhor. Então Deus permite que Balaão vá, mas com a condição de falar apenas o que ele mandar. Essa mensagem e essa permissão não era aprovação de Deus, mas um juízo pedagógico. Quando insistimos em algo contra a vontade clara de Deus, Ele permite para nos mostrar as consequências. Balaão aceita, evidenciando sua motivação voltada para o ganho e para a honra humana. O caminho de Moabe. Neste caminho, Balaão é impedido por um anjo do Senhor. A jumenta o vê e se desvia por 3 vezes, sendo assim maltratada por ele. Deus abre a boca do animal que questiona o profeta. E em seguida, Balaão vê o anjo com a espada desembainhada e entende então que estava em rota de colisão com o próprio juízo de Deus. Esse episódio sobrenatural revela que até os animais obedecem a Deus mais prontamente do que o homem, cujo coração está endurecido pela cobiça. Balaque leva Balaão a vários pontos estratégicos para amaldiçoar Israel. 3 vezes, Balaão prepara altares, sacrifícios, mas em cada ocasião, o Espírito de Deus toma ele para pronunciar bênçãos sobre o povo de Israel. Ele profetiza a prosperidade, Balaão profetiza a vitória de Israel e até aponta para a vinda de um rei futuro, Jesus. Isso demonstra que ninguém pode frustrar os planos de Deus. O que foi abençoado pelo Senhor não pode ser amaldiçoado por forças humanas ou espirituais contrárias. Apesar das palavras certas, Balaão mais tarde aconselhou Balaque a seduzir com imoralidade e idolatria. Esse plano trouxe juízo sobre o povo e mostrou o caráter duplo do profeta. Ele acabou sendo morto na guerra contra Midian. Sua história é um alerta contra a ganância, a duplicidade e o uso dos dons para fins egoístas. Deus pode até usar alguém para proclamar a verdade, mas isso não significa a aprovação do seu coração. A história de Balaão nos alerta que possuir dons espirituais ou falar a verdade não é prova de intimidade com Deus. Ele não errou uma só profecia, mas seu coração estava vendido à cobiça e ao desejo de honra. Deus pode usar até quem não lhe pertence
para cumprir seus propósitos, mas isso não significa aprovação. O fim de Balaão foi trágico, lembrando-nos que caráter e obediência importam mais do que desempenho. No reino, não basta ter palavras corretas, é preciso ter um coração rendido e íntegro diante do Senhor. Balaão, a história de Balaão. Acertar as profecias não significam ser um profeta do Senhor.